Você já iniciou a introdução da alimentação complementar do seu bebê e agora chegou o momento de ofertar a papa salgada, mas você tem muitas dúvidas de quais alimentos oferecer, qual a textura que esse alimento precisa estar. Se esse é um assunto que te interessa, então fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar detalhes sobre como deve ser essa papinha perfeita para você oferecer para o seu bebê. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Letícia Coutinho, eu sou nutricionista, mãe e já ajudei inúmeras famílias a melhorar a sua relação com a comida e na introdução da alimentação complementar dos seus bebês. E hoje eu quero falar sobre esse tema decisivo, que é como oferecer essa papinha salgada. Quais os alimentos que você deve oferecer, qual a textura que esses alimentos precisarão estar. Isso vai ser muito importante para que a sua criança não desenvolva seletividade alimentar, que ela não seja aquela famosa chata para comer. Então é muito importante que você preste muita atenção nessas informações e coloque em prática para você desfrutar do benefício de ter uma criança que come de tudo, que tem uma saúde de ferro. Mas antes de começar o assunto, eu gostaria muito, gentilmente, de te pedir, se esse é um assunto que te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque diariamente eu trago vídeos sobre a alimentação do bebê, alimentação da gestação até o pós-parto. Eu trago informações também sobre sono e rotina, que foi um dos mundos no qual eu mergulhei depois de ter filhos e eu descobri o quanto isso é decisivo para ter vida de qualidade e eu falo isso para a rotina familiar. Então, é claro que para o bebê é importante dormir bem, mas nada como uma família sem restrição de sono. Então, se esse é um assunto que te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e quando for um assunto que você acha que vai ajudar alguém, compartilha esse vídeo, porque coisa boa a gente compartilha. Mas vamos lá então ao tema sem enrolações, que é falando sobre a papa salgada perfeita. Para que isso aconteça, você precisa se atentar ao tipo de alimento que você vai oferecer e à consistência que esse alimento ele terá. Vamos começar pelo tipo de alimento que você irá oferecer. E ele precisa, essa papinha salgada, ela precisa ter um alimento de cada grupo alimentar. Mas Nutri, eu não sei o que é grupo alimentar. Fica tranquilo que eu vou te explicar detalhadamente quais são esses grupos alimentares e eu tenho certeza que você vai ficar craque aí em montar a papinha perfeita. O primeiro grupo alimentar que você precisa colocar ali no pratinho do seu bebê são os vegetais. E aí eu te aconselho a escolher dois alimentos, dois vegetais, e eles precisam ser de cores distintas. As cores, elas nos sinalizam qual tipo de vitamina e mineral aquele alimento tem. Então, quanto mais colorido e variado for aquele prato, a oferta de nutrientes será maior. Então, você vai garantir que o bebê ele tenha acesso a mais vitaminas e minerais. E aí eu vou te dar um exemplo, você vai pegar ali a abóbora e a beterraba, cozinhá-los e colocá-lo no prato. O segundo grupo alimentar é o grupo que oferecerá energia ao seu bebê, que é o grupo fonte de carboidrato. E aí a gente tem os tubérculos e os cereais. Eu te aconselho nesse início de introdução da papa salgada que você comece com os tubérculos, porque é mais fácil de administrar textura. E aí a gente tem mandioca, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, inhame, a gente tem o cará. Dos cereais a gente tem o arroz, o milho, um adendo ao milho, que o milho a gente tem aí o fubá, que dá para fazer polenta, então é um ótimo elemento para se colocar aí como fonte energética, fonte de carboidrato na papa salgada. O terceiro grupo alimentar são o grupo dos construtores, que aí a gente vai ter as proteínas. Frango, a carne, o peixe, os ovos. Eu quero fazer um adendo sobre esse grupo alimentar, porque dentro dessa categoria a gente tem alguns alimentos que são mais alergênicos. Então, se você está na fase introdutória, está na fase inicial, se o seu bebê está logo ali no comecinho, eu te aconselho a ficar ali no frango e na carne bovina, porque peixe e frutos do mar, ele tem uma característica mais alergênica. Os ovos também. No começo, o intestino ele está passando por um processo de transformação, de maturidade, então é interessante que você ainda não ofereça esses alimentos. O quarto grupo é o grupo das leguminosas,
que são os feijões. Então a gente tem o feijão carioca, feijão preto, lentilha, ervilha, grão de bico, fora os outros feijões, que aí branco, verde, vermelho. Vamos nomear como a família dos feijões. Eu quero fazer uma observação com relação ao grupo das leguminosas, porque ele contém uma substância chamada fitatos. Esses fitatos, eles podem gerar gases, desconfortos abdominais no seu bebê. Então a gente precisa administrar uma técnica dietética para diminuir esses fitatos presentes ali naquele alimento, e aí o seu bebê ele fica livre ali da distensão abdominal e dos gases, que é o famoso remolho. Então você vai deixar um grão de molho de um dia para o outro em água fria, descansar aquela água e fazer o cozimento em uma água nova. Outra possibilidade, caso você tenha um tempo mais restrito, sabe aquela, putz, esqueci de colocar o feijão de molho e agora? Você vai aquecer essa água, colocar o feijão, os feijões, né, a família das leguminosas da sua escolha, de molho por pelo menos 4 horas. E aí faz o mesmo processo. Passado o tempo, despreza essa água e cozinha essa leguminosa numa água nova. Isso já vai diminuir bastante a quantidade de fitatos presentes ali naquele alimento. Naturalmente, o seu bebê ele vai estar mais exposto a aumento de distensão abdominal e gases, porque antes ele estava acostumado com alimento líquido e agora foi introduzido o alimento sólido, então naturalmente o intestino no início ele pode sofrer um pouquinho, mas vale fazer essa técnica para ajudar a aliviar o que pode exacerbar essa produção natural de gases. Então nós temos aqui 4 grupos alimentares: os vegetais, os alimentos fontes de energia, que são os carboidratos, que você viu que são os tubérculos ou então os cereais. Temos o grupo alimentar dos construtores, que é a proteína, e o grupo alimentar das leguminosas, que são os elementos da família dos feijões. Então você já sabe quais alimentos colocar ali na papinha do seu bebê. Escolha o único alimento onde você vai colocar 2 do mesmo grupo é dos vegetais. Os outros 3 grupos alimentares você escolherá apenas um. Então, são 2 vegetais, uma fonte, né? Um elemento fonte de carboidrato, um elemento fonte de proteína e um do grupo das leguminosas. Agora eu vou falar sobre outro ponto decisivo, que é como esses alimentos precisam estar apresentados no prato do seu bebê e qual consistência eles devem estar. A apresentação precisa ser feita separadamente. Então, todos esses grupos alimentares que você irá colocar ali no pratinho do bebê, eles precisam estar separados e serem oferecidos separadamente. Então, nós adultos já estamos com a alimentação bem consolidada. A gente pega o arroz, o feijão, a carne e manda para dentro. O bebê, ele precisa experimentar cada alimento separadamente para ele conhecer esses sabores e essas diferentes texturas. Então, pegue a carne, ofereça a carne, pegue o vegetal, ofereça aquele vegetal, pegue a fonte de carboidrato, ofereça a fonte de carboidrato, para que ele conheça justamente essas texturas. E uma coisa que está terminantemente proibido para você que está vendo esse vídeo é processar todos esses alimentos juntos e fazer uma sopa ou um caldo que tenha uma uniformidade. Então o bebê ele não vai conseguir identificar qual vegetal, qual carne, qual leguminosa tem ali naquele prato. Vai ficar tudo com gosto da mesma coisa, tudo com a mesma textura. E se você fizer dessa forma, irá aumentar a probabilidade do seu bebê ele ter seletividade alimentar quando ele estiver tendo a possibilidade de escolha. Isso, eu gostaria de te dizer que acontece pouco, mas infelizmente não. Acontece muito ainda e é por isso que eu tô gravando esse vídeo separadamente, porque eu quero que você não cometa esse erro, para que o seu bebê ele tenha uma realidade diferente de muitos que já chegaram até mim, porque iniciaram a alimentação complementar de forma equivocada e agora tem uma criança muito mais seletiva e é bem mais difícil de ter uma alimentação equilibrada quando ela rejeita frutas e vegetais. Então, você começando dessa forma, apresentando esses alimentos separadamente para que o seu filho vá se familiarizando com o gosto de cada um deles, o caminho de sucesso ele tá ali, à sua frente. Outro ponto é a textura desse alimento que você irá oferecer.
Eu te aconselho a ir aumentando progressivamente a textura do alimento. Então, comece com o alimento amassado, depois com o alimento grosseiramente amassado, porque essa progressão ela precisa acontecer para que próximo de 1 ano o bebê esteja em dieta geral, que é aquela dieta de toda a família, ele esteja comendo arroz, feijão, a carne ali desfiadinho ou em pedacinhos, mas é importante que essa progressão aconteça de forma gradativa, para que o bebê ele vá desenvolvendo a mastigação, para que ele vá entendendo que o alimento ele tem textura e não fique aquela criança com preguiça de mastigar, sabe? Tudo que dá mais trabalho ali ele rejeita, então vá aumentando a textura de forma progressiva. Tem um tempo ideal para isso? Não, você precisa conhecer o seu bebê. Então, já tive casos que fizeram a progressão em dias e eu já tive casos que fez a progressão em semanas. É teste. Então, ofereça ali naquela primeira semana ou naqueles 3 primeiros dias, e se você viu que seu bebê ele mastigou bem, ele teve uma boa aceitação, vá progredindo a mais e menos, até que chegue o ponto que ele consiga ali mastigar e deglutir com bastante facilidade o alimento ali bem próximo da sua integridade. Você já tem as informações preciosas de quais são os alimentos, os grupos alimentares que deve ter ali na papinha do seu bebê. Você já sabe o que fazer com relação à textura e o que não fazer com relação à textura. E agora um ponto importante que é a quantidade. Isso é o que causa muita inquietação nas mamães e elas sempre me perguntam: tá, Nutri, mas quanto eu devo oferecer para o meu bebê? Geralmente eu oriento para que comece, né, a introdução com uma colher de sopa de cada alimento, de cada grupo alimentar, mas que ela tem total liberdade para colocar mais se o bebê ele demandar mais, se ele continuar pedindo mais comida, e também para ela descansar o coração se o bebê não conseguir comer aquela quantidade toda, ou se ele rejeitar algum grupo alimentar. Tá tudo certo, o bebê ele tá conhecendo esses alimentos. Aquela dica assim, ó, bônus que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você é com relação à frequência que você irá oferecer esses alimentos. É importante que você observe muito bem o seu bebê nesse início de introdução da alimentação complementar, porque ele pode desenvolver alergias a determinados tipos de alimento. Lembre-se que a alergia alimentar nessa fase inicial ela é comum porque existe uma imaturidade intestinal. Então, esse bebê não significa que ele será alérgico por toda a vida, mas naquela fase, naquele momento, ele pode desencadear alguma reação alérgica. Então, é muito importante que você esteja o tempo todo observando. Para que você saiba se ele apresentou alguma reação alérgica a determinado alimento, você precisa oferecer os mesmos alimentos por alguns dias. Eu sempre aconselho que seja por volta de 3. Se você se sentir mais seguro oferecendo 4, 5, mas 3 já é suficiente para você observar se ele vai apresentar alguma reação alérgica. Porque se você oferece vou pegar um exemplo da família das leguminosas. Se um dia você oferece lentilha, no outro feijão carioca e no terceiro feijão branco, ele apresenta alguma reação alérgica ali depois do almoço, como você vai saber a qual tipo de alimento ele tem alergia? Então, se você oferecer ali por dias seguidos e ele ficar bem, você passa ali para o próximo alimento de cada grupo alimentar. E o mesmo princípio segue para as frutas. Então, se você começou a introduzir as frutinhas, siga com as mesmas frutas por 3 dias, 5 dias, e assim você conseguirá observar o seu bebê. Falando um pouquinho mais sobre essas reações alérgicas, tem alguns alimentos que são clássicos, que a gente orienta que a introdução alimentar do bebê, ela não contenha esses alimentos inicialmente, justamente para evitar possíveis reações. Se tratando de frutas, as mais alergênicas, as mais típicas, é kiwi e abacaxi. O morango também não é uma fruta no qual nós recomendamos a introdução alimentar, porque ele é muito rico em agrotóxico. Então, se você tiver aí acesso ao morango mais orgânico, essa recomendação não é para você, porque o morango ele é só por conta da quantidade exacerbada de agrotóxico que é usado na sua produção.
Com relação à comida salgada, então os peixes e frutos do mar, os ovos, as oleaginosas, então o amendoim, as castanhas, elas são tipicamente alergênicas, então orienta-se que a introdução desses alimentos aconteçam ali depois dos 7 meses. 7, 8, 9, e aí a gente vai oferecendo e observando, porque se apresentar alguma reação, você retira ali da rotina alimentar do seu bebê. Se você ficou com alguma dúvida sobre como montar a papa perfeita, eu te falei sobre os grupos alimentares, sobre a textura, com relação a esse intervalo de tempo que você precisa dar entre a introdução de um alimento e outro, deixa aqui nos comentários que para mim vai ser um prazer ler e te ajudar e de repente fazer um vídeo especialmente sobre a sua dúvida para deixar ainda mais esclarecedor. Com relação à textura do alimento oferecido na introdução da alimentação complementar, eu tenho um vídeo falando sobre os métodos de introdução, que é o tradicional, o BLW e o participativo. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá, eu vou deixar linkado aqui nos cards, porque ele é bem esclarecedor e vai te ajudar a tomar a melhor decisão aí de como vai ser esse mundo maravilhoso que é a introdução da alimentação complementar. Eu vou ficando por aqui e eu já te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima!